Escuta bem o que você vai ouvir agora. É que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. Eu sou agora já cruzeirense. Guarda essa fala, que daqui a pouco isso vai fazer sentido. O Cruzeiro tomou decisões importantes nos bastidores, saiu do leilão por Vitão, e enquanto isso, histórias ficaram mal contadas no futebol brasileiro. Hoje a gente vai falar de Vitão, Gerson, Bruno Spindel e da possível ida de Leonardo Jardim para o Flamengo. E antes da gente ir para as últimas informações e novidades sobre o Cruzeiro, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like aí, vem dar essa forcinha aqui pra gente, tá bom? Agora sim, bora pro vídeo, bora acompanhar aqui as atualizações sobre tudo que tá acontecendo no maior de Minas. Vamos começar aqui pelo caso do Vitão. O treinador Tite e o Cruzeiro estavam super interessados no zagueiro Vitão do Internacional. Entrou em contato, o jogador deu a sua palavra para o Cruzeiro apresentou proposta e o Internacional aceitou. E depois voltou atrás para negociar com o Flamengo. A partir do momento em que virou o leilão, o Cruzeiro imediatamente saiu. O Flamengo tentou fechar com o Vitão, mas a negociação também não avançou. Comissão alta, ruído nos bastidores, o jogador estava apalavrado com o Cruzeiro e deixou seu desejo claro para o Internacional. O Internacional não deu a sua palavra, não honrou a sua palavra e pode acabar saindo no prejuízo nessa negociação. Você acha que realmente foi uma perda ou foi um livramento? Comenta aqui que eu quero ver a sua opinião, tá bom? No meu ponto de vista foi um livramento, tá, pessoal? Porque o Cruzeiro tem ótimos jogadores para jogar nessa posição. João Marcelo é um bom jogador, tem um futuro promissor. O Vidalba é um ótimo jogador, um ótimo zagueiro, mas está se recuperando de uma lesão, né? Porém, ele deve voltar ali para massa. Jonathan Jesus também é um bom jogador, né, gente? A gente pode contar com ele. Quando o Vidalba não estava presente, a gente pode contar com ele e ver que ele tem um futebol bom para apresentar, né? Dá para ele jogar assim no time do Cruzeiro, nesse elenco de 2026. E Fabrício Bruno, convocado para a seleção brasileira, um ótimo zagueiro, um dos melhores aí do Brasil. Então o Cruzeiro eu acredito que tá bem servido aí nessa posição, tá? Então assim, eu no meu ponto de vista como torcedora, tô aqui falando como torcedora, eu acho que foi livramento, tá? Porque o Cruzeiro ia pagar 7 milhões e ainda ia mandar 2 jogadores para lá, João Marcelo e o Japa, que eu também acredito que tem um grande futuro, um futuro promissor no Cruzeiro. Vamos falar aqui também um pouco sobre o caso de Gerson. Gerson, jogador que quer voltar ao Brasil, porém, a negociação com o Gerson e o Cruzeiro está travada. O empresário do Gerson é o pai dele e tem colocado bastante empecilhos para o Cruzeiro diante dessa negociação. Eu, como torcedora, a minha opinião é a seguinte: o jogador quer jogar no Brasil, diz que tem um desejo de voltar, mas quando tem a oportunidade de entrar e de fazer parte de um elenco, de um time grande como o Cruzeiro, é colocado vários empecilhos e obstáculos. O valor que o Zenit estava pedindo para o Palmeiras e para o Flamengo na contratação de Gerson era bem inferior ao que ele pediu para o Cruzeiro. Eu acredito que o Cruzeiro, quando fez as contratações no ano de 2025, aquelas grandes contratações, mostrou para o mundo que tinha um dono que estava disposto a investir. Isso deixou os clubes assim de olhos abertos e querendo aproveitar mesmo do Cruzeiro. Eu sei que o jogador é um jogador bom, que tem qualidade, porém muitas das vezes não vale a pena. Eu acho que tá na hora do Cruzeiro sair dessa negociação e ir atrás de outros jogadores que queiram realmente vestir a camisa do maior de Minas. Agora eu quero saber a sua opinião. Diz aqui pra mim, você acha que ainda vale a pena o Cruzeiro correr atrás do Gerson? Ou é melhor ele sair dessa negociação e buscar outros jogadores que realmente querem vestir essa camisa? Vamos falar um pouco aqui sobre Bruno Spindel. Até anotei aqui, o Cruzeiro acertou ao trazer o Bruno Spindel, tá? Bruno Spindel, ele é um profissional experiente que trabalhava no Flamengo e ele participou da reconstrução do Flamengo. Ele conhece bastidor, pressão e futebol de alto nível. Ele chega, gente, para ocupar o lugar de Paulo Pelaipe e ele chega para organizar, profissionalizar e blindar o departamento de futebol do Cruzeiro. A gente sabe que a gestão no futebol é muito importante. A gestão, ela ganha campeonato antes da bola rolar. Então, tudo passa pela gestão. Então, é muito importante essa contratação que o Cruzeiro fez, tá? O Corinthians estava de olho nesse profissional, mas ele escolheu o Cruzeiro. Ele é responsável por contratar o Gerson, ele tem uma ótima amizade com o Gerson, com o pai do Gerson. Eu não sei se o Cruzeiro contratou ele pensando nisso. São apenas especulações. Ele foi responsável por contratar Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique, ou seja,
tem mais nada para falar, né? Um ótimo profissional, o Corinthians estava atrás, porém quem conseguiu contratar esse profissional foi o Cruzeiro. Agora eu deixei essa história aqui por último, vamos falar um pouco sobre Leonardo Jardim, que foi muito importante para levar o Cruzeiro aonde ele conseguiu chegar no ano de 2025. Pegou ali o Cruzeiro com um time que não jogava bola, um time sem garra, um time sem força de vontade, um time mal posicionado e com poucas peças, quase sem mudar ninguém, conseguiu resgatar o futebol desses jogadores. Ele chegou, arrumou a casa e levou o Cruzeiro a alcançar o objetivo, que é estar na Libertadores. E foi um treinador que conquistou assim a torcida celeste. Porém, agora surgem especulações que Leonardo Jardim será o novo técnico do Flamengo. Leonardo Jardim, ele saiu do Cruzeiro, deixou claro um desejo que ele tinha de não ser mais técnico e também por causa da saúde. Ele precisava cuidar da saúde, da família, ele precisava voltar para o seu país de origem. Só que agora surge aí essa especulação que a gente tá vendo aqui na tela, falando que o Felipe Luiz pediu um salário bem mais alto que o Flamengo estava disposto a oferecer para ele, e por isso o Flamengo negocia com o Leonardo Jardim para ser o próximo técnico do Flamengo em 2026. Eu acredito que isso seja apenas especulações. Eu não acredito que o Leonardo Jardim vai quebrar a palavra dele. Eu não acredito que ele vai sair da história como um traidor, porque se ele assinar esse contrato, se ele realmente aceitar a proposta do Flamengo, a torcida do Cruzeiro vai ver ele como um traidor. Então, assim, eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu acho que são apenas especulações. Eu acredito que ele não quer ser mais técnico mesmo. Eu acredito que ele deu a palavra dele. Inclusive, tem uma entrevista dele falando que aqui no Brasil ele é Cruzeiro, que o único time que ele ia treinar no Brasil seria o Cruzeiro. Ele tem uma amizade muito grande com o Pedrinho, né? Com o Pedro Júnior. E eu acredito que ele vai honrar a palavra dele. Agora eu quero que vocês me falem aí, vocês acham que isso é só especulação ou vocês acham que tem um ponto de verdade aí e Leonardo Jardim pode aceitar essa negociação e ser o novo técnico do Flamengo? Eu sei que para a torcida isso iria pegar muito mal, principalmente se ele aceitasse mesmo essa oferta e fosse o próximo técnico do Flamengo. Então é isso, gente. O Cruzeiro, ele hoje mostra maturidade, principalmente nessa questão aí, nesse caso do Vitão, de não aceitar fazer leilão por jogador. Agora eu quero saber de você aí, torcedor. O Cruzeiro fez certo em sair do leilão pelo Vitão? E se o Leonardo Jardim aceitar a proposta do Flamengo, como você, torcedor, vê isso? Você acha que ainda vale a pena tentar trazer o Gerson para o elenco de 2026 do Cruzeiro? E o que você achou da contratação de Bruno Spindel no Cruzeiro? Me diz aí, deixa sua opinião aqui nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.